Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu acredito que a maioria aqui presente sabe como é reformar uma casa. Pelo que eu estou vendo nos rostos de alguns de vocês, já passaram por isso. E geralmente é assim, me corrijam depois do culto, não agora. Me corrijam depois do culto se eu estiver errado. A gente olha para a parede da casa e vê uma bolinha de tinta ali, que está prestes a estourar, e aquilo já incomoda a gente. A gente já pensa, é a tal da umidade de novo aqui do Rio Grande do Sul. Mas a gente quer a casa bonita no fim do ano para receber familiares. Então a gente pensa assim, eu vou reformar esse cantinho da parede aqui, que está precisando de uma tinta nova. A gente vai lá e pega uma espátula e começa a cavucar ali para remover aquela tinta que a gente acha que é apenas uma tinta solta e que depois que cair passa massa e tinta em cima e resolve. Mas de repente a gente vai embora com a espátula e o reboco começa a cair. Não é assim? Uma vez quando eu era aluno do seminário, fiz uma empreitada de pintar uma casa para ganhar uns trocos, como se dizia naquela época. E eu lembro que a casa era de madeira e com a espátula fui removendo as bolhas de tinta e, de repente, fui indo. E o dono da casa, quando chegou, disse assim, para aí, eu não quero que a casa caia. Pode passar massa em cima e esconder isso aí, não tem problema. O detalhe de reformar uma casa, e eu lembro disso muito bem porque meu pai é pedreiro, é o seguinte, às vezes a gente acha que tem algo superficial, mas a gente vai indo, e de repente tem uma infiltração. E quando tem uma infiltração, pode ter abalado já o fundamento da casa, a estrutura da casa. E quando se constrói uma casa nova, a gente não diz assim para aquele que vai construir, olha, eu quero uma casa muito bonita, com um acabamento excelente, mas não precisa reforçar os fundamentos. Pode simplesmente colocar o tijolo em cima da terra e seguir construindo para ter um acabamento bonito. A gente não faz assim. Porque uma casa não permanece de pé só com a superficialidade do acabamento, com aquilo que é bonito aos nossos olhos. Se não tem um fundamento que é sólido, a casa cai. Hoje é um culto alusivo à reforma. Momento em que Deus usou os servos dele para resgatar, para trazer de volta e colocar na vida da igreja o fundamento certo. No texto de Apocalipse aparece a expressão, a mensagem eterna do Evangelho. Não é que o Evangelho tinha terminado. Evangelho, a mensagem é eterna. Mas as pessoas tinham removido o Evangelho e colocado outra coisa ali na vida da igreja e na vida individual de cada cristão. E por isso Deus usou homens no século XVI, e um deles, Martinho Lutero, para reformar a sua igreja. É como se Lutero tivesse pego uma espátula onde ele viu uma bolha de tinta e pensou, eu vou dar uma melhorada aqui nesse canto da parede. E de repente ele foi indo e foi caindo o reboco e ele achou uma rachadura nos tijolos. E aquela rachadura ia descendo até o fundamento da igreja. Onde uma vez Deus tinha estabelecido a Escritura como a base para o ensino na igreja, seres humanos colocaram tradições humanas como fundamento. Onde Deus tinha colocado a graça e a fé e o próprio Jesus Cristo como fundamento, pessoas tinham colocado obras humanas como se essas obras, coisas que nós fazemos, pudessem ser somadas àquilo que Jesus faz ou fez por nós, para que de fato, então, nós fôssemos salvos. E a lógica era mais ou menos assim. Quando nós pregamos sobre a reforma, é importante voltar um pouquinho na história da reforma. A lógica foi mais ou menos assim. Se ensinava que quando uma pessoa morre, se ela é absolvida pelo ministro antes da morte, ela não vai estar diretamente com Jesus, mas ela faz uma parada num lugar chamado purgatório. Já ouviram falar essa palavra? O que seria o purgatório? O lugar onde a pessoa paga pelas penas e consequências terrenas do seu pecado, consequências essa que ele não pagou em vida. Cristo teria removido, dá para dizer assim, a culpa do ser humano diante de Deus
para que um dia o ser humano, uma maneira dessa pessoa receber méritos na sua conta com Deus, de modo que ao final aquela pessoa pensava assim, bom, se eu compro essa carta de crédito, essa indulgência, um documento que tinham inventado, mais uma invenção humana, quem sabe eu nem preciso ficar tanto tempo no purgatório, ou o meu familiar que já morreu não precisa ficar tanto tempo lá. Eu vou comprar isso aqui, pagar, para diminuir a pena das consequências dos pecados que o meu ente querido ou que eu mesmo cometi nesta vida. Como se, e aqui vem o problema principal, como se a obra de Jesus Cristo, o fundamento da igreja, não fosse suficiente para nos salvar. É preciso o ser humano colocar algo seu ali junto. E assim, a igreja, do período medieval, dá para dizer, até aquele período da Reforma, remove pilares onde Deus estabeleceu a sua igreja e coloca ali estacas de madeira barata. A gente sabe que há madeira que subsiste a umidade, até se fortalece com a umidade. Aquelas madeiras usadas geralmente em regiões alagadas, cidades históricas da Europa. Mas não é desse tipo de madeira que eu falo. Madeira barata que apodrece com um único inverno. Esse tipo de madeira foi colocada no lugar onde Deus tinha estabelecido pilares. E isso é bem típico do ser humano. Mudar aquilo que Deus faz desde a queda em pecado. Lembrem que Deus tinha dito algo para o ser humano e disse, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Aquele que é o pai da mentira distorce isso. Não, vocês não vão morrer. Fiquem tranquilos. O ser humano dá ouvidos ao pai da mentira, não aquilo que Deus havia dito. E ao fazer isso, ali começa o momento em que o ser humano não quer mais ouvir a voz que vem de fora de si mesmo, a voz daquele que, dá para dizer, é a verdade. A partir dali, a casa começa a ruir na vida humana. E a gente sabe que onde não há esses pilares que Deus estabeleceu, a casa cai. E isso é mais ou menos o que aconteceu na vida do povo judeu e forma, num certo sentido, o contexto da carta aos Romanos. Eu vou ler uma parte que não foi lida hoje para nós entendermos. Diz assim, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Esse é o versículo 12 do capítulo 3. Depois, versículo 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. E depois, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, o que aconteceu aqui é o seguinte, o povo judeu pensava assim, e vejam se não é um orgulho bem humano e de repente faz com que as pessoas removam o pilar que Deus colocou e coloca aqui o orgulho humano, algo que o ser humano faz. Mais ou menos assim. Na história do povo judeu, sabemos que Abraão foi chamado por Deus para ir, para caminhar, para deixar a sua terra e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Lembram disso? Lá no começo da história do povo de Israel. E Abraão diz para a esposa Sara, vamos lá, apareceu um Deus para mim, o Deus Todo-Poderoso, e me fez uma promessa e nós temos que deixar os teus parentes ir para esse lugar, para essa terra prometida. Que nós, na verdade, não vamos receber, isso virá bem depois, os nossos descendentes vão receber. E eles vão caminhando. Ora, se isso não é fé, se isso não é confiar, eu não sei o que é. Nós, no nosso dia a dia, se a gente não sabe como vai ser o dia seguinte, nós já ficamos preocupados, ansiosos. Imaginem ouvir uma promessa e ter que confiar que tudo vai dar certo no fim, porque Deus está no controle. Ou seja, Abraão andou com Deus pela fé, mas os descendentes dele pensavam assim, nós, os judeus, somos descendentes do pai Abraão. Nós, os judeus, recebemos a lei de Moisés. E aqui vem um outro ponto complicado dessa maneira de pensar, mais complicado ainda. Nós cumprimos essa lei, pensavam os judeus. E achavam então que ser aceito por Deus, ou uma outra linguagem bíblica, ser justificado por Deus,
É algo que eu alcanço pelo meu esforço por eu cumprir a lei. E isso, acreditar que nós, pelo nosso esforço, podemos ser aceitos por Deus e viver de bem com Ele, é como colocar uma estaca de madeira barata na nossa vida de fé. Essa estaca apodrece e a casa cai. E é por isso que é tão importante a maneira como segue esse texto, quando diz assim, versículo 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Eu vou dizer em outras palavras, mas vou repetir o que está sendo dito. Sem merecer, sem poder pagar, sem uma carta de crédito, sem a autoconfiança de que eu consigo, Deus recebe e aceita pessoas, acolhe e perdoa por meio da fé em Jesus Cristo. Por quê? Ora, porque Cristo pagou pelos pecados, como essa passagem muito bem explica. Então, estes são, vamos dizer assim, para ficar bem claro, os pilares que Deus estabeleceu e sobre o qual constrói a vida de pessoas em relação com Ele, sobre os quais estabeleceu a sua igreja. A graça, a fé, o próprio Senhor Jesus Cristo e a Escritura que nos permite jamais remover esses pilares e colocarmos ali estacas de madeira barata. Agora, de que modo isso muda a nossa vida? Dá para dizer assim, uma igreja, uma congregação, ela pode ser muito bonita por fora, um acabamento muito bonito. Tudo aparentemente aos olhos humanos perfeitos, as coisas, tudo. Mas se não tiver esses pilares, se não tiver Cristo como pilar central, se não for uma igreja fundamentada na Escritura, a casa cai. Talvez alguns aqui são membros que viram esta congregação ser construída. Alguém aqui viu a pedra fundamental, o primeiro alicerce e também o momento em que a igreja marcou o começo da construção? Quem estava aqui? Só para eu ter uma ideia. Então, eu imagino que lá no começo a aparência física não era tão bela quanto é hoje. Talvez o tijolo era à vista, talvez tinham vigas aparecendo, e talvez haviam aqueles que pensavam, já falei na Assembleia que tem que rebocar e pintar e deixar bonito o nosso templo. Isso é importante, sim. Mas a estrutura física só permaneceu de pé porque aquele pilar de concreto não tão bonito aos nossos olhos estava ali. E da mesma forma, a vida real da congregação como igreja de Cristo só permanece de pé com os seus fundamentos. A igreja não vive de aparências, ela vive dos pilares. E entre eles eu vou listar de novo: Cristo, a graça, a Escritura e a fé. Por meio do pilar da fé, o Senhor Jesus mantém a igreja de pé. E quando nós pensamos na nossa vida individual, não é muito diferente. A gente vive num mundo em que parece que o que conta é o post da gente, as aparências, as imagens. Vocês já perceberam isso? Às vezes eu visito um amigo e esse amigo está aparentemente no fundo do poço, precisando de ajuda. Ele é humilde, ele reconhece, ele não tem tempo, ele não consegue, não tem ânimo para trabalhar junto na igreja, para pegar junto, para jogar um futebol com os amigos. Ele realmente está numa situação difícil. Mas de repente, em 2 dias, vem um post dele e esse cara está com um sorrisão no rosto
e ao fundo dele ele tá numa paisagem belíssima. Por quê? Porque a aparência parece que tem mais valor no mundo de hoje. Mas aqui uma coisa importante para nós. Uma casa não fica de pé com acabamento. É preciso pilar, ou melhor dizendo, é preciso a rocha, que é Jesus Cristo. E isso quer dizer também, se em algum momento da vida Deus pegar uma espátula e começar a cavucar e derrubar essa aparência da tua vida, talvez botar abaixo o reboco, e quem sabe até a parede que pode estar torta, isso não quer dizer que Deus é contra ti. Isso quer dizer que Ele quer reformar. Isso quer dizer que Ele quer te trazer de volta para os fundamentos. E Ele faz isso. Não porque é um Deus zangado diante das tuas falhas, mas porque é um Pai amoroso que quer ver o seu filho, desde o batismo até o túmulo, firmado no pilar da fé no Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos em fé no mundo de hoje, é muito importante dizer o que a fé não é, em primeiro lugar. Como pastor, e aqui eu tenho alguns pastores presentes, como pastores, às vezes nós visitamos membros, e eu particularmente vivi isso bastante, visitar membros na Grande São Paulo, pessoas que não iam na igreja, e quando a pessoa então recebe o pastor, essa pessoa, ela meio que está na defensiva, porque ela não está participando da igreja. E aí a primeira coisa que ela diz é o seguinte: pastor, fique tranquilo, eu tenho muita fé. Eu tenho fé que tudo vai dar certo na vida. Eu tenho fé que eu vou conseguir um livramento dessa dor nas costas que eu tenho. Eu tenho fé que o meu filho vai passar no vestibular. Vejam bem, dizer que nós recebemos o perdão e a salvação em Cristo por meio da fé não é o mesmo tipo de fé. Na verdade, o que a pessoa está falando é de pensamento positivo. Eu vou pensar positivo para que eu consiga. E isso, em última análise, é uma estaca de madeira barata na relação com Deus. Eu não estou dizendo que não há valor em ter uma atitude positiva na vida, pensar para cima e ir adiante, ir à luta, como se diz. O que eu estou dizendo é que confundir a fé em Cristo com um pensamento positivo é colocar uma estaca barata que apodrece e faz a casa cair na nossa vida. Crer em Cristo ou fé em Cristo não é olhar para mim mesmo e pensar, eu consigo, mas é olhar para fora de mim mesmo. É olhar para aquele que fez algo por mim e dizer, ou confiar com o coração. Isso que foi feito lá, sem a minha ajuda, porque eu nem estava lá, nem existia, lá na cruz, isto é suficiente para minha salvação. Eu confio porque Deus prometeu. Pode ser que eu me pergunte, puxa, mas o pastor está falando isso, mas ele não conhece os meus pecados. Pastor Samuel disse isso sem conhecer a minha vida. De fato. Mas eu digo isso simplesmente porque Deus prometeu. E Deus não mente. O pai da mentira é o Satanás, o diabo. Deus é aquele que envia o Filho que é chamado de verdade. A verdade que liberta e a verdade que é o fundamento. E talvez um outro mal entendido que possa surgir é alguém pensar assim, e aqui é um ponto importante para a gente reconhecer uma falha nossa. Como luteranos, talvez. Nós, sim, afirmamos sempre que a salvação é por meio da fé somente. Não pelo que eu posso fazer, ou não por obras humanas, como é dito na Escritura, no texto que nós ouvimos hoje. E por isso, às vezes, nós caímos no erro de pensar assim, então, eu tenho o pilar da fé na minha vida. Eu não preciso o pilar da Escritura que vai me orientar na minha vida. Eu vou repetir essa frase que eu estou dizendo. Obrigado. Vou repetir.
Vejam uma falha muitas vezes na maneira que a gente pensa. Eu já tenho o pilar da fé na minha vida e é por fé somente que eu sou salvo. Então, eu não preciso dar ouvidos ao que a Escritura diz quando ela me orienta na sua lei, nos seus mandamentos. É como se a gente pegasse uma marreta e pensasse assim: eu preciso só do pilar da fé, eu vou derrubar o pilar da Escritura na minha vida. Se fizer isso, daqui a pouco também o pilar da fé é substituído por outro. E o pilar da pessoa de Cristo é substituído por outro. E aí não resta mais graças. A casa cai. Para que fique bem claro, eu não posso simplesmente querer a fé da qual a Bíblia fala e dizer, mas eu não quero o restante, onde a Bíblia me chama, onde Deus me chama na sua palavra, ao arrependimento e a buscar viver como Ele me orienta. Eu não posso dizer isso, eu não quero. Eu não posso customizar a fé. Não é desse tipo de vida de fé da qual a Escritura fala. Tanto é que o próprio livro de Romanos, quando continua argumentando, capítulo 5, 6, isso aparece, mas mais precisamente no capítulo 6, Paulo diz assim: será que agora que sabemos que é por graça de Deus, por meio da fé que somos salvos, vamos continuar pecando? Será que vamos continuar pecando voluntariamente? E ele responde: é claro que não. Porque do momento que eu tenho Cristo como pilar da minha vida, eu não vou desprezar o que Ele diz e me orienta. E, consequentemente, a Escritura é um pilar desta minha fé. Pilar por meio do qual, pilar da fé, Deus mantém a sua igreja de pé. E tudo isso para que um dia tu possas estar diante daquele que há de julgar os vivos e os mortos, como nós confessamos hoje, e estar em pé, de cabeça erguida, para ouvir o que Ele tem a dizer. A cada domingo, tu vens a esta casa, a esta igreja, para ouvir Cristo falar por meio do teu pastor. E é claro, nós temos um momento de reconhecer a nossa falha. E ao mesmo tempo, Deus quer que nós mantenhamos o ouvido atento para ouvir. Em nome de Cristo, eu te perdoo. E isso nos permite depois nos achegarmos de cabeça erguida, embora de mãos vazias, para receber o corpo e sangue de Cristo. Porque com a fé nós podemos estar em pé na presença de Deus. Há momentos sim para se jogar aos pés de Cristo e chorar. Maria fez isso, irmã de Marta, a mesma que se colocava aos pés dele para ouvir a palavra dele. Há momentos para isso na vida. Ao mesmo tempo, por meio da fé em Cristo, tu podes estar em pé na presença daquele que há de julgar os vivos e os mortos. E um dia, ele dirá: bem-vindo ao lar que eu preparei, a mansão celestial. Que Deus nos guarde nessa verdade hoje e sempre. Que nessa congregação e na vida de cada um de nós continue essa verdade de que, por meio do pilar da fé, Deus mantém a sua igreja de pé. Amém.